Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o superintendente operacional da Copasa do Sul de Minas, Marco Aurélio Ribeiro. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo nosso, nós agradecemos a oportunidade. Marco Aurélio, quando se fala em Copasa, muitas pessoas ficam preocupadas em casa, falta de água, às vezes com problemas que podem acontecer, como aconteceram recentemente. Como está o trabalho da Copasa em Andradas hoje? A Copasa em Andradas hoje está fazendo uma obra de 2 milhões de reais, onde nós estamos implantando aproximadamente 6 quilômetros entre adutora e redistribuição de água, e vamos implantar no Jardim Europa um reservatório de 500 mil litros, assegurando o abastecimento daquela região e do município. Qual que é a importância dessas obras? É garantir o abastecimento dessa região mesmo? Ampliar o sistema de distribuição de água, garantindo o abastecimento de todas as regiões do município. Você me falava também antes que existe aí uma previsão de investimentos de mais de 8 milhões para Andradas. A Copasa, o ano passado, recuperou um reservatório, que nós concluímos esse ano, um reservatório que fica na estação de tratamento de água, de 1.930 metros cúbicos. Esse reservatório foi recuperado, foi um investimento em torno de 600 mil reais, agora estamos investindo mais 2 milhões, essa obra já está em campo, com previsão de término até o final do primeiro semestre do ano que vem. E logo no início do ano já está previsto no programa de investimento da empresa o recurso da ordem de 8 milhões e 400 mil reais, onde nós vamos estar ampliando a captação do Jaguari-Mirim, investindo no tratamento de água através de uma nova estação de 45 litros por segundo, além de ampliar a rede de abastecimento de água. Com isso, nós estamos assegurando o abastecimento de Andradas ao longo dos anos. O Jaguari é a principal fonte de captação em período de seca para vocês. Ele merece uma atenção especial naquela região? Todos os mananciais que a Copasa hoje está captando água merecem atenção especial. Nós vivemos desde 2015 uma crise hídrica jamais vista na nossa história. O sul de Minas, muitos municípios tiveram que ser abastecidos através de rodízio. Então hoje a Copasa tem um programa forte, que é o Pro Mananciais, onde nós temos investido os municípios em 140 municípios dos 853 em Minas Gerais. Esse programa ele é interessante, já são 140 municípios, dos quais Andradas faz parte. Então a intenção nossa é, nessas bacias hidrográficas, fazer os investimentos necessários, preservando nascente, fazendo barraginhas, enfim, toda uma preservação para que a gente possa voltar a esses mananciais a terem a vazão que eles tinham antigamente. Já está sendo desenvolvido em Andradas o Pro Mananciais? Sim, ele começou recentemente e aí nós vamos ter inclusive aporte de recursos para poder estar investindo nas bacias dos mananciais que abastecem Andradas. Muitas pessoas comentam às vezes que esses investimentos que a Copasa está planejando já deveriam ter sido feitos em Andradas para evitar uma crise no abastecimento. Com essa experiência que o senhor tem, o senhor acha que esses investimentos já deveriam ter sido feitos ou estão sendo feitos na hora certa? A Copasa tem um plano de investimento para os municípios onde ela opera. A Copasa está presente em Andradas há mais de 40 anos. Nós temos investido ao longo desses anos em Andradas. E nós temos o compromisso até contratual. Os investimentos são feitos na época que há necessidade. E é o que está acontecendo agora com Andradas. O ano passado, nos últimos anos, Andradas sofreu com a falta de água. Esse ano foi um ano mais tranquilo. Mas a população sofre com vazamento que acaba gerando que eles não acabam recebendo água em casa. Como a Copasa trabalha nisso e como que a população deve agir? Infelizmente, nós temos a ocorrência do que nós chamamos dessas ações que são imprevistas. Não é uma falta d'água que a Copasa planejou, são manutenções não programadas onde ocorreu o vazamento. A rede ela é enterrada e às vezes nós temos dificuldade, inclusive, de localizar o vazamento. É o que nós chamamos de vazamento não aflorantes. E aí a gente tem um desabastecimento de uma região, mas a Copasa tem equipamentos onde ela identifica esses vazamentos e depois ela tem que abrir e dar manutenção. Então isso acaba deixando um período desabastecido. Mas isso faz parte do processo, do complexo processo do sistema de abastecimento de água. Há previsão para investimentos, para fazer uma manutenção, para evitar vazamentos, que ocorra essa falta de água? Existe algum trabalho nesse quesito? Todo esse recurso que a Copasa tem investido nesse momento e a projeção desses 8 milhões e 400 mil reais para o ano que vem é no sistema de produção, na captação, também com todo o sistema de distribuição. Isso, eu acho que quando a gente terminar essas obras, nós vamos, por longo período, aí, vários anos, assegurar o abastecimento do município. Quando se fala em rede, as pessoas falam que a rede da Copasa de Andradas é antiga. Ela é antiga, ela pode ser trocada. Como que é esse trabalho que se desenvolve?
A Copasa, ela não trabalha com a questão, nós vamos substituir toda a rede do município. Ou a gente colocaria o município em colapso, não há como fazer isso. Na verdade, nós temos uma estatística através das ordens de serviço que nos mostra qual o setor que deve ser substituído. Isso a Copasa faz. Agora, uma rede, os materiais que nós temos hoje, seja de ferro fundido, seja de PVC ou outro material, isso é para a rede estar lá há vários anos. Eu estou falando de 40, 50, 60, 100 anos. O importante é que ela não tenha vazamento. E o índice de vazamento da Copasa ele é monitorado. À medida que esse índice cresce e a gente identifica essas situações, a rede é substituída. No caso de vazamento em ruas, como que a população deve agir? Ah, na minha rua tem um vazamento, o que eu faço? Olha, nós temos exemplo de outras cidades e Andradas não foge à regra. Eu acho que muitas das vezes nos canais de comunicação, o próprio cliente nosso identifica o vazamento e ele entra em contato com a Copasa. Essa é uma das formas. E aí a Copasa dá prioridade para poder fazer a manutenção, porque nós temos hoje esses índices acompanhados, inclusive, para a agência reguladora. Nós temos que atender essa questão com prioridade. Tá, no caso da operação tapa-buracos, muitos buracos surgem para a cidade às vezes e as pessoas questionam, esse buraco é da Copasa, esse buraco na frente da minha casa é da Copasa. Como que funciona essa operação de tapa-buracos que a Copasa fez? A Copasa abriu o buraco, fez a manutenção, ela fecha. Toda a intervenção que a Copasa faz nas ruas do município, a responsabilidade de recomposição é da Copasa. E é claro que às vezes a gente tem, por exemplo, onde é asfalto, num período chuvoso, nós não podemos abrir, dar a manutenção e em seguida asfaltar. Se a gente fizesse isso aí, é um desrespeito com o dinheiro público. Nós temos que esperar pelo menos 2, 3 dias para secar e a gente fazer a recomposição asfáltica, ou nós vamos perder aquele asfalto. Então, na época de chuva, isso é complicado. Mas a responsabilidade de fazer a manutenção em toda a intervenção é da Copasa. Mas tem um prazo para ser feito isso? O buraco foi aberto hoje, tem um prazo para fazer com o tempo colaborando, como o senhor explicou aí? Isso. Nós temos todo o serviço da Copasa hoje, ele sofre fiscalização da agência reguladora de Minas Gerais. Então, essa é fiscalizado, nós temos hoje cadastrado quando a gente abriu o buraco, quando deu manutenção e quando fez a recomposição. E isso é acompanhado pela agência reguladora. Se a gente extrapolar esses prazos, a Copasa pode ser, inclusive, multada. As pessoas questionam às vezes que a prefeitura recapeou a rua lá, ficou bonito, veio a Copasa lá, abriu um buraco para fazer uma ligação, alguma manutenção. Tem como isso é programado? Como que funciona isso? Na verdade é o seguinte, quando a prefeitura às vezes ela faz a recomposição no trecho todo da rua lá. Mas se você constrói uma casa nova, que nós chamamos de crescimento vegetativo, e pede uma ligação, infelizmente a rede da Copasa não é igual a da CEMIG. A nossa é enterrada. A Copasa tem que fazer intervenção. E fazendo intervenção, nós vamos ter um problema, aquele asfalto novo, de ter feito intervenção. Mas, para reconstruí-lo, a obrigação é da Copasa. O senhor falou de investimentos aqui de Andradas, são vários investimentos. Hoje a gente vê que a cidade está crescendo, são inúmeros loteamentos. Esses investimentos atendem esses novos loteamentos, atendem esse crescimento de Andradas? Andradas pode crescer mais ainda, ter mais loteamentos, mais imóveis, que a Copasa garante aí o abastecimento? Isso é uma questão contratual. Todo o crescimento do município, a responsabilidade de ampliação é da Copasa. Os empreendedores, eles fazem a instalação de suas redes, reservatórios, elevatórios, mas a questão da produção, a responsabilidade é da Copasa. E, independente do número de loteamentos, à medida que for crescendo, a Copasa terá que fazer os investimentos para atender a todos os empreendedores. Rede de esgoto, a questão da rede de esgoto, a questão do tratamento de esgoto, as prefeituras têm um prazo para se adequarem a essa lei, a terem toda essa estrutura. A Copasa hoje em Andradas ela é responsável pela água, mas ela também tem um interesse no esgoto? A Copasa tem um interesse no esgoto nos municípios mineiros, inclusive de Andradas. A gente sabe que a legislação já venceu o prazo. Hoje o Ministério Público tem fiscalizado os municípios, cobrado dos prefeitos, dos vereadores, essa questão do tratamento de esgoto. Nós não há mais como lançar o esgoto in natura, poluindo os mananciais. E a Copasa se coloca à disposição para tratar o sistema de esgotamento sanitário do município, fazer todos os investimentos necessários. Inclusive, é interessante que no caso de Andradas, a Copasa já tem todo o projeto concluído. Para se ter uma estação de tratamento de esgoto hoje em Andradas, qual seria o investimento da Copasa para esse investimento? Hoje nós temos mais de 13 mil ligações no município de Andradas. E quando a Copasa faz investimentos, não é a curto prazo, é pensando aí pelo menos em 20 anos. Um sistema de esgotamento completo hoje de Andradas é alguma coisa em torno de 20 milhões de reais. E isso atenderia em toda a cidade? Isso atenderia todo o município. A Copasa sendo responsável pela sede, ela tem que dar a resposta a todo o município.
Marco Aurélio, muito vem se falando em Andradas, uma questão entre Prefeitura e Copasa. A Prefeitura vem questionando a Justiça a questão do contrato com a Copasa, que, se não me falha a memória, é até 2027, que a Copasa tem o contrato. Hoje, como que a Copasa vê toda essa situação? A Copasa está em Andradas há mais de 40 anos. Nós temos agora um contrato que vai vencer em 2027. Nós temos todo o interesse de continuar nessa parceria que ao longo dos anos se estabeleceu entre a Copasa e o município. Apesar da gente ter esse processo que foi administrativo, né, que está suspendendo o contrato, mas a Copasa fez a defesa jurídica e ele está suspenso. A Copasa vai continuar fazendo todos os investimentos necessários, operando da melhor forma, com o carinho que o município merece e o respeito que merece por parte da Copasa. Vamos criar uma hipótese. Caso a Prefeitura ganhe a liminar, a Copasa saia temporariamente, a Copasa tem interesse em continuar com uma nova licitação para Andradas? Não, a Copasa não teria como participar de licitação, porque a Copasa a tarifa dela é a tarifa aberta. Então ela não poderia participar da licitação. A Copasa, quando ela entra nos sistemas, já é com dispensa de licitação, com a força de lei, né? Então eu acredito que a gente vai se estabelecer, vai buscar o reconhecimento da sociedade, vai fazer os trabalhos para que a gente possa tirar esses problemas que hoje tem nos causado, esse incômodo da população, de vazamento, tudo. Os investimentos estão acontecendo, nós precisamos aí do apoio da população nesse momento, que os transtornos virão com as obras, né? Para se implantar as obras tem os transtornos, mas dentro de pouco tempo a gente estará com os investimentos todos aí, as obras prontas, e nós vamos deixar essas críticas que houveram no passado. Nós temos todo o interesse em continuar operando ao longo dos anos o município de Andradas e com ele trazer o desenvolvimento, que é o que a Copasa faz em toda a região do estado. Marco Aurélio, vocês tiveram hoje uma reunião com o prefeito de Andradas, podemos dizer que foi satisfatória? Muito satisfatório, o prefeito merece todo o nosso respeito, o prefeito tem lutado em prol do município, nós assistimos isso nas reuniões que nós temos feito com o prefeito, e ele tem cobrado da Copasa, e cobrado da Copasa com toda a razão. Eu acho que nós temos que prestar a melhor forma de serviço à população, e é isso que ele quer da gente, que a gente faça a prestação de serviço, tudo. Chegou aonde chegou porque houve as falhas da Copasa. E nós estamos aqui agora para acertar isso, mudar esse passado, vamos dizer, que aconteceu, de incômodo da população, a gente esquecer isso e agora esquecer através de investimentos. A palavra nossa hoje é investimentos para o município e todo o interesse de continuar com o município de Andradas. O senhor citou em investimentos 8 milhões, mais investimento. Tem mais investimento, porque o andradense, o mineirinho sempre quer mais, né? Quer um pouquinho mais, quer melhorar, quer ter uma qualidade boa do serviço prestado. Olha, nós, de um ano passado para agora são 3 milhões, mais 8 milhões e meio o ano que vem. E se a gente conseguir fechar a concessão do esgoto, nós estamos falando de um aporte de recursos de mais 20 milhões. Sem dizer que há interesse também do prefeito, já manifestou por algumas vezes, que a Copasa venha a operar alguns distritos, como por exemplo o bairro do Óleo e outros 3 distritos. Então tudo isso são investimentos que é feito através do saneamento que a Copasa tem o interesse de estar trazendo para o município. Marco Aurélio, eu agradeço a sua participação hoje, seus esclarecimentos à população de Andradas. E, claro, estamos sempre aí de portas abertas para estar trazendo bem informações da Copasa aos nossos telespectadores. A Copasa agradece a oportunidade e toda vez que a gente for chamado estaremos aqui presentes para dar esse apoio e estar junto com a população, esclarecendo o papel nosso aqui e se desculpando, por que não, desse transtorno que a gente vem acontecendo, mas que a gente vai mudar a cara da Copasa nesse momento aqui e estar junto com essa população, que ela dê esse voto de confiança para a Copasa. Muito obrigado. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o superintendente operacional da região sul de Minas, Marco Aurélio Ribeiro.